A felicidade quando vai pegar um dinheiro. Aqui, hein? Vai, salta o bolsa, Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Obrigada, linda! Bolsa Família. 25 anos eu recebo Bolsa Família. É a idade do meu filho, Natan. E aí, ó? Solta a carta, caralho, tigrinho. Agradeça esse Bolsa Família. Vou perder tudinho no mercado. Eu fico emocionada em questão de 1 minuto. Ali. Você não terá nada, mas será feliz. Essa frase ficou conhecida lá no ano de 2016, 2017, por causa do Fórum Econômico Mundial, onde a galera fez uma previsão de que até 2030 as pessoas dependeriam quase que exclusivamente do governo, onde elas sequer precisariam trabalhar e receberiam uma espécie de renda única básica universal. Só que o preço que as pessoas precisariam pagar seria bem alto, praticamente abrir mão de toda a sua liberdade, abrir mão de ter qualquer direito à propriedade privada. Tudo pertenceria ao Estado, tudo pertenceria ao governo. Em troca, o governo forneceria tudo que as pessoas precisassem. Desse modo, qualquer pessoa que ousasse se opor ao governo perderia automaticamente qualquer benefício, qualquer privilégio cedido pelo mesmo, uma espécie de controle absoluto. E bom, por mais que essas ideias da década passada parecessem um tipo de teoria da conspiração maluca, hoje em dia, se a gente analisar friamente, galera, infelizmente as coisas estão caminhando para esse sentido. Veja bem, não é que as pessoas vão ser proibidas de possuir qualquer propriedade privada, mas a questão é que elas não vão ter condições de comprar qualquer propriedade. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, um carro zero, popular, está custando quase R$80 mil. Um carro básico, galera. E o salário mínimo hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está na casa dos R$1.500. Ou seja, é praticamente impossível uma pessoa que ganha um salário mínimo ter condições aí de comprar um carro zero. Uma casa, então, nem se fala. Uma casa custa na faixa aí dos R$300 mil. E isso porque eu ainda estou sendo bem generoso. Tem lugares aí que uma casa simples, um apartamento simples, passa facilmente dos R$500 mil. E devido a isso, muitos jovens já se conformaram. Eles sabem que, com certeza, aí não vão ter condições de comprar qualquer propriedade privada, não vão ter casa. E se tudo isso já não bastasse, temos também a nossa renda única básica nacional, vulgo Bolsa Família. Só que antes de adentrar no tema desse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Eu não sou contra a Bolsa Família, eu não sou contra programas sociais. O que eu sou contra são as pessoas que passam a depender exclusivamente desses programas e não querem saber de fazer mais nada, ficam dependentes do governo. Eu entendo que tem pessoas que realmente têm necessidade, essas pessoas deveriam sim estar recebendo um tipo de auxílio, tá? Permanentemente. Existem pessoas em situações bem precárias, só que para mim, se a pessoa é jovem, tem saúde, tem disposição, ela deveria trabalhar para se sustentar. Esses programas sociais, na minha visão, deveria ser um meio de apenas auxiliar a pessoa que está passando por um momento ruim, mas depois disso ela se vira. O que tem acontecido, e é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, é que as pessoas começam a receber auxílios e simplesmente param de produzir, deixam de ser produtivas, passam a depender 100% exclusivamente do Estado, do governo. Elas não têm nada, estão lá na miséria, mas o governo fornece o básico ali, pelo menos, que elas precisam para sobreviver. Elas não têm nada, mas será que são felizes? O Bolsa Família deveria ser pago 2 vezes no mês, porque, imagine, eu tenho meu marido ainda que recebe uma coisinha toda semana. E quem não tem marido? Como é que vive? Porque tem gente que não tem marido, mora sozinha e tem um filho só. Aí já recebe 600 mais 150, caso a criança tiver menos de 3 anos, né? E só. Aí faz o que com 750? No caso, um exemplo.
Eu tenho 3 filhos, eu recebo um pouquinho mais. Porém, quanto mais você tem filho, mais tem gente na sua casa, mais a renda é mais alta. Aí a mulher não trabalha, tem filho para criar, tem as obrigações dela para poder pagar, às vezes mora até de aluguel, coitada. E recebe uma vez só no mês. Dá uma olhada nessa matéria aqui do site Clique Petróleo e Gás. Ó, o estado brasileiro que tem 79% mais famílias recebendo o Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada, galera. Quase 80% das pessoas do estado. E é recente, ó, a matéria do 10/6/2025. Em 12 estados do Norte e Nordeste, número de famílias no Bolsa Família ultrapassa o total de empregos formais com carteira assinada, revelando contrastes econômicos e sociais persistentes, mesmo com sinais de recuperação do mercado de trabalho. Maranhão, atualmente, tem 1.200.000 famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família e apenas aí 669 mil empregos formais registrados. Caramba, galera. A gente tá falando aqui de 12 estados do Brasil. Olha só, gente, quase metade do Brasil o pessoal tá dependendo aí exclusivamente de Bolsa Família. O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Mas 26 estados aí, tá bom? Desses 26, 12... Em 12, o pessoal está dependendo de Bolsa Família. O pessoal não quer trabalhar, prefere estar recebendo Bolsa Família. Presta atenção, olha só. Quase toda a população de Tucano está no Bolsa Família, aponta dado de abril. Aqui a gente está falando de que quase 100% da cidade de Tucano está cadastrada aí no Bolsa Família. Novamente, matéria recente, ó, 19 de junho de 2025. Gente, dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha só. Considerando uma média de 3 a 3 pessoas e meia por família, ó, o número de beneficiários pode variar entre 44 mil a 51 mil pessoas. E lá na cidade de Tucano tem quase 51 mil habitantes. Quase 100% da população da cidade, quase 100% das famílias recebem benefício do governo, dependem de benefício do governo. Aqui nessa matéria também diz uma coisa bem interessante, olha só aqui, ó. O cenário levanta questionamentos sobre a realidade socioeconômica da cidade de Tucano. A dependência de uma parcela tão significativa da população em relação ao programa de transferência de renda pode apontar desafios estruturais no mercado de trabalho. Resumindo aqui, galera, o pessoal não quer trabalhar, quer viver de Bolsa Família, tá? Quer dizer, trabalhar para quê? Você tá recebendo renda ali, né? Bem como para a fragilidade da economia e a escassez de oportunidade de geração de renda. Bom, se as pessoas aqui na cidade de Tucano não estão querendo trabalhar, estão preferindo viver aqui de Bolsa Família, cedo ou tarde a economia da cidade vai acabar entrando em colapso. O pessoal está dependendo aí 100% do Estado, né? A coisa vai ficar feia. O dado também evidencia a importância de um cadastro rigoroso e transparente a fim de garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa e que as políticas públicas sejam bem direcionadas. Isso aqui faz sentido, é o que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Tem pessoas que realmente precisam desse benefício, precisam muito. Pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade de trabalhar, e existem pessoas assim, tá? Mas, no geral, galera, quem é que não tá precisando de ajuda? No geral, tá? Até quem ganha 5 mil reais por mês, dependendo de onde a pessoa morar, não dá para fazer tanta coisa assim não, tá? É um bom salário, a pessoa vai ter uma vida minimamente digna, uma vida mais estável, só que ainda assim vai faltar algumas coisas e a pessoa também vai precisar de ajuda. Então, no geral, meio que a maioria dos brasileiros, 90% dos brasileiros, precisa sim de algum tipo de ajuda aí, né? A situação de Tucano acende alerta para um debate mais amplo sobre desenvolvimento sustentável em municípios do interior e reforça a necessidade de ações concretas que promovam a inclusão produtiva e autonomia financeira da população. Ok, agora para ser justo aqui também, eu vou olhar o lado da pessoa que está vivendo de Bolsa Família. Vamos lá. Imagina você aí, né? Tem ali um salário mínimo na carteira assinada, CLT, R$ 1.518. Com os descontos vai para R$ 1.300, né? Que quando você trabalha de CLT, tem desconto para pagar, beleza? Então, R$ 1.300 líquidos aí que vai cair na sua conta. Beleza. Agora, vamos lá, galera. De um lado, você tem que trabalhar de segunda a sábado, 6 dias na semana,
dependendo do caso, tem que pegar transporte ainda para chegar no trabalho, é 1 hora para ir, 1 hora para vir. Em média ali, você vai passar de 10 a 12 horas longe da sua casa, 6 dias por semana, para cair na sua conta, todo mês, R$ 1.300 líquidos. Por outro lado, se você decidir não trabalhar, simplesmente falar assim, quer saber, não quero um emprego CLT, vai se lascar patrão para lá, salário mínimo, enfim, tá? Você vai estar recebendo no conforto da sua casa, sem precisar fazer nada, no mínimo R$ 600 por mês. No mínimo, galera, de janeiro a dezembro, sem precisar fazer nada. Qual que é mais vantajoso para você? Não fazer nada e ganhar 600 conto? Ou trabalhar 10 horas por dia, de segunda a sábado, para ganhar aí R$ 1.300. É óbvio que você vai preferir ficar em casa para ganhar 600 conto, não é? Porque assim, convenhamos nós também, o pessoal que recebe Bolsa Família não tá parado ali meio que totalmente, né? O pessoal recebe, o benefício do Bolsa Família e vai fazer bicos por fora, vai trabalhar de maneira informal, e com isso a pessoa consegue tirar uma renda aí bem considerável. Não é como se todo mundo que recebe auxílio simplesmente parasse de trabalhar, a galera vai continuar trabalhando, só que não mais como CLT, porque a partir do momento que registrassem na carteira delas, elas iam perder o benefício aí, R$ 600 por mês. E quem seria o trouxa que ia fazer uma coisa dessa, deixar de ganhar 600 contos sem fazer nada para ganhar R$ 1.300? Não vale a pena, galera, simplesmente não vale a pena, tá? Então a própria CLT, ou o salário mínimo, para ser mais específico aqui, acaba incentivando as pessoas, direta ou indiretamente, a dependerem cada vez mais de programas sociais. E se você não acredita em mim, dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. CNN Brasil, Bolsa Família faz 1 em cada 2 famílias deixar força de trabalho, diz estudo. O impacto é concentrado, entre homens jovens de 14 a 30 anos, especialmente, obviamente, aí na região norte e nordeste. Então, assim que as pessoas começam a receber Bolsa Família, galera, trabalhar pra quê? De carteira assinada pra quê? Tô ganhando aqui todo mês sem fazer nada. Vou trabalhar, aguentar a encheção do saco de patrão pra ganhar um salário mínimo pra quê? Gente, acabei de comprar, né, meu iPhone 17, porém deixei o meu rim lá dentro, né? Mas não deixaria de não comprar meu iPhone 17, porque o Bolsa Família não pode faltar, e principalmente no iPhone 17, né? Então, com o dinheiro do Bolsa Família, né, eu comprei meu iPhone 17. E aí, o que vocês acharam? Uma cor maravilhosa, lindo, né? Tem uma conhecida minha, que ela mora em uma cidade vizinha de onde eu tô morando aqui atualmente, no interior de Minas, que quando eu tava em São Paulo, lá em 2022, galera, olha só pra vocês verem, ela mandou mensagem pra mim no Facebook, né, perguntou se tinha emprego lá em São Paulo, tudo mais, que ela tava assistindo meu canal, meus vídeos, né, queria crescer na vida, isso, aquilo, tudo mais, e eu falei, olha, aqui em São Paulo até que tem bastante vaga, né, e ela perguntou, mas quanto que dá pra ganhar aí, que eu não tenho experiência, né, nunca trabalhei, que isso, aquilo, aí eu falei pra ela, aqui no mínimo você pode ganhar pelo menos aí, começar a ganhar uns R$ 1.800, né? E quando ela escutou isso, ela achou ruim. Falou, então não vale a pena não, vou ficar aqui mesmo, que eu tô ganhando 1.900 em 2022, tá? E eu fiquei curioso, eu falei, oxe, como assim? Porque ganhar R$ 1.900 numa cidade de 10 mil habitantes não é um salário ruim, tá? Eu perguntei pra ela, onde você tá trabalhando? Ela, não trabalho não, nunca trabalhei na vida não, eu recebo Bolsa Família, que ela tinha 21 anos, tinha 3 filhos, ela recebia, se não me engano, era 1.000 e uns pouquinho de Bolsa Família, com auxílio não sei o que lá, e também tinha a pensão dos 3 filhos dela. Então, somando tudo, dava mais de R$ 1.900, galera. E ela enchia a boca, falava mesmo, nunca trabalhei, nunca vou trabalhar, que não sei o que isso, aquilo. Ela morava com a mãe, né, quase não tinha despesa. Basicamente, ela saía, ia vadiar, né, curtir a vida e tudo mais, né, como ela mesma falava, eu sou jovem ainda, tenho muito que aproveitar, que isso e aquilo. E eu fiquei pensando, caramba, quantas pessoas iguais a essa minha colega não existem pelo mundo aí, né? Pessoas que não são produtivas, não sabem fazer nada, não trabalham, pessoas que apenas existem, dependem exclusivamente ou de parentes, ou do governo, ou de ambos. Porém, aqui, novamente, eu preciso ser justo mais uma vez. O grande culpado nessa história, o grande vilão, não são necessariamente essas pessoas que estão vivendo de programas sociais. Não estou dizendo que elas são inocentes, longe disso, tá? Mas o grande culpado mesmo
é o governo, galera. As pessoas, no geral, elas são movidas por incentivo. Lembra do que eu falei? Que entre ganhar R$ 1.300 líquidos trabalhando no CLT, escala 6x1, é preferível ficar em casa e ganhar R$ 600? Pois bem, para uma pessoa largar esse benefício de R$ 600 por mês, 600, 900, 1.000, que seja aí, tá dependendo da quantidade de filhos, ela precisa ter um estímulo muito bom, um benefício muito bom, ganhar um salário decente. Se fosse eu, no meu caso, se eu estivesse ganhando aí R$ 600 garantidos do governo todo mês, estivesse ali na minha conta, eu sem fazer nada, para eu abrir mão dessa quantia todo mês, galera, eu vou ser honesto aqui para vocês, tá? Tinha que ser um salário de, no mínimo, a partir de R$ 2.500 para fazer sentido para mim. Porque, como eu falei para vocês, eu posso muito bem estar ganhando R$ 600 todo mês e fazer alguns bicos por fora e chegar a ganhar aí R$ 1.500, R$ 2.000 por mês aí tranquilamente, mas tendo a garantia que eu vou estar ganhando ali os 600 conto, né? Se um dia eu estiver cansado, gripado, não quiser ir trabalhar, não tem problema. No fim do mês, tá garantido ali pelo menos R$ 600. Então, para eu abrir mão de tudo isso aí, no mínimo salário a partir de R$ 2.500 na carteira. Ou seja, praticamente impossível. Empresas maiores até que conseguiriam pagar um salário digno aí para os trabalhadores, ok. Mas e as microempresas, aquelas empresas familiares, empresas de bairros, né, uma padaria, um açougue, né, um mercadinho? Como que o dono dessas empresas aí vai conseguir pagar R$ 2.500 no mínimo, tá? Para cada funcionário? Não dá. E sabe no que o governo tem culpa disso aí? Altos impostos. Porque hoje, para um empregador contratar alguém aí ganhando um salário mínimo, R$ 1.500, essa pessoa vai pagar no mínimo por fora, tá? No mínimo, tá bom, galera? Mais R$ 1.000 só de imposto. Vai deixar para o governo. Então, no mínimo, esse trabalhador vai sair aí por R$ 2.500 sem choro para esse empregador. Então, se ele tivesse que pagar aí um salário de R$ 2.500 na carteira, na verdade, o custo total para cada funcionário, para cada funcionária, ia ficar quase R$ 5.000 para os empregadores. Tudo isso de imposto. O próprio governo, ele sufoca os empreendedores com muitos impostos. Os empreendedores não têm condição de estar pagando um salário digno aí. Tem empresas que têm, mas não pagam porque são ruins mesmo, tá? Mas a maioria é que realmente é complicado, tá, galera? E coloca o salário mínimo, o salário lá embaixo, as pessoas acabam não trabalhando e cria-se esse ciclo vicioso de cada vez mais pessoas dependendo do Estado. E quando as pessoas passam a depender do Estado, adivinha? O interesse delas é que o Estado aumente cada vez mais, porque assim também, teoricamente, ia aumentar os benefícios, né, que elas estão recebendo. O ciclo de pobreza sem fim. Só que essa prática, ao longo prazo, tende a se tornar insustentável, porque programas de transferência de renda, galera, o que pega? Tira das pessoas que produzem e distribui para as pessoas que não produzem. Lembra do caso da cidade de Tucano, que a maioria das pessoas estão cadastradas no Bolsa Família, né? Recebem auxílios do governo? Imagina se isso fosse em escala nacional, onde a maioria das famílias brasileiras estivessem cadastradas aí em programas sociais, no Bolsa Família. Nesse caso, ia tirar de quem? É claro que essa última parte foi apenas a minha opinião, só que nesse vídeo eu trouxe alguns fatos irrefutáveis aqui para vocês, como, por exemplo, o fato de que essas pessoas que vivem de programas sociais, elas tendem a permanecer na pobreza, porque se elas começarem a crescer na vida, elas vão perder o acesso aí ao tão sonhado, ao tão precioso benefício. E assim acabam se tornando reféns do governo. Elas vão continuar pobres, mas pelo menos vão ter o básico aí para se alimentar. Elas não vão morrer de fome. Elas não terão nada, mas de certa forma serão felizes. E bom, é isso, galera. Resumidamente, é o que eu tinha para falar aqui para vocês, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas pessoas que vivem exclusivamente de benefícios do governo aí, tá? Se você é uma dessas pessoas, se você conhece alguma pessoa que tá nessa situação, beleza? Obviamente com respeito, afinal você não sabe pelo que a outra pessoa tá passando, afinal cada um
tem uma realidade diferente, ok? Mas aqui você é bem-vindo a se expressar, tá? E bom, antes de encerrar o vídeo, galera, eu quero falar aqui da parceira do canal, a BingX, que é simplesmente uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Ela tem mais de 20 milhões de clientes, mais de 1.000 opções disponíveis de criptomoedas e para investimento, caramba, hein? Tem uma nota de 8.6 lá no site do Reclame Aqui, o que faz dela uma das corretoras mais bem avaliadas e também a patrocinadora oficial do Chelsea Futebol Clube. Show de bola, hein? Eu vou deixar o link para você estar abrindo sua conta na BingX aqui no primeiro comentário fixado, então só apontar sua câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela aqui, beleza? Vai lá, abre sua conta, é de graça, você não paga nada, leva menos de 5 minutinhos e depois de cumprir alguns requisitos, você ainda pode ganhar um bônus de até $9.000. Sim, galera, não é pegadinha, tá bom? Links aqui no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! Tô com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch